profecia de Balaão. Números capítulo 24, versículo 17, somente o versículo 17. Diz a palavra do Senhor, Números 24, versículo 17. Leia comigo, por favor. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel. Subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Só até aqui. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus pela tua palavra que jamais deixa de ser cumprida. Tua palavra é infalível. Tua palavra não falha, não muda, não varia. Tua palavra é inteira, perfeita e toda ela será cumprida. Toda profecia será cumprida e toda profecia já se cumpriu e ainda será concretizada na volta de Jesus, no retorno do Filho de Deus. Muito obrigado a Deus. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar, querido, por favor. Nós ainda vamos louvar o Senhor. Ainda vamos adorar junto com o coral. Mas antes, vamos à palavra de Deus. Vamos nos alimentar dessa palavra tão comum, né? Todo Natal, nós entramos dentro dos mesmos textos, nós verificamos as mesmas passagens. Todo Natal nós vamos fazer uma revisitação aos textos fundamentais a respeito do nascimento do Filho de Deus. Natal é um período maravilhoso, é um período que fala sobre o advento, a inauguração do reino, a chegada do reino, a manifestação do reino de Deus, através do maravilhoso conselheiro, do príncipe da paz, do Deus forte, do Emanuel, do Pai da eternidade. Aleluia! Jesus é o nascimento de Jesus. E dentro do nascimento de Jesus acontecem coisas tremendas e maravilhosas. Isaías, no capítulo 9, fala de uma luz que brilha. Balaão aqui, profetizando a respeito do povo de Deus, está falando a respeito de Jesus, é um prenúncio de Jesus. Mesmo que aquilo que aconteceu tenha acontecido de uma forma, digamos, micro na vida de Davi, acontece de forma macro na vida de Jesus, com a chegada de Jesus, com o cetro que está nas mãos de Jesus. E a palavra de Deus aqui, através da boca de Balaão, desse profeta, que é um profeta extremamente perverso. Mas é interessante como Deus ainda usa Balaão. Balaão foi um homem mau, mas ele não conseguia profetizar contra o povo de Deus. Então, o que ele fez? Ele ensinou aos inimigos do povo de Deus, como seduzir o povo de Deus. Que coisa terrível. Que homem perverso. Mas ainda assim, Deus usou a boca de Balaão. Ele usa a boca de quem ele quiser. Ele fala por intermédio de quem ele quiser. Se ele quiser, ele usa até a mula. Lembra? Até a mula. Ele usou para os seus propósitos eternos. Então, Balaão está aqui falando de uma estrela. Uma estrela procederá de Jacó.
a estrela de Jacó. O texto no início, no versículo 15, a profecia de Balaão, e a profecia tem um título, a estrela de Jacó. Essa estrela era uma manifestação que muitos imaginavam ser espiritual, de forma simbólica, uma luz, um brilho. Quando você fala em estrela, você só pensa em uma coisa brilhosa, uma luz, uma iluminação noturna, principalmente, porque as estrelas geralmente surgem à noite. Quando o sol se põe, as estrelas aparecem para iluminar a noite, como diversos pontinhos, né? Mas aqui não é uma estrela comum e definitivamente não era também somente uma estrela no sentido de um brilho. De fato, era um elemento celestial que se manifestaria e seria uma estrela apontando diretamente para esse descendente de Jacó, para esse descendente de Israel, para aquele que teria nas suas mãos um cetro e que feriria os seus inimigos, que derrotaria os adversários do povo de Deus. É isso que está sendo profetizado por Balaão aqui. Davi surgiu. Depois de Davi, Isaías vai falar do seu descendente. E profetizando a respeito do descendente, vá comigo em Isaías, por favor, capítulo 9. Olha o que Isaías fala. Isaías, capítulo 9. Olha o que diz no versículo 2. E Isaías, capítulo 9, é o anúncio do nascimento de Jesus. Você deve ter um título no capítulo 9. Você pode ler o título para mim, por favor? O nascimento e o reino do príncipe da paz. Olha o que está caracterizado neste nascimento do príncipe da paz. Veja o versículo 2. Leia comigo. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aleluia! Aleluia! O povo que andava em trevas éramos nós. O povo que vivia na região da sombra da morte éramos nós. Vimos a grande luz, vimos a sua glória, vimos uma luz que dissipou as trevas. Então, há uma representação aqui dentro dessa expressão de luz, de iluminação. É muito interessante ver aliás, eu gosto muito, presépio. Eu gosto muito de presépios. A minha avó tinha um vizinho, eu já contei essa história, eu sempre, acho que todo ano eu conto essa história. Tinha um vizinho lá, o nome dele era Chiande. Fui descobrir há pouco tempo que o nome dele é Alexandre, mas ele só chamava ele de Chiande. Ele tinha um probleminha mental, mas era uma pessoa assim muito interessante, muito interessante. E ele era catador de lixo, catava lixo pela rua para fazer reciclagem. No período de Natal, sabe o que ele fazia? Presépios. Nem o louco errará o caminho. Nem o louco errará o caminho. Isso está declarado na palavra de Deus. Declarado na palavra de Deus. Xande parecia uma criança idosa, né? Eu conheci ele quase 60 anos. Ele parece que está com a mesma idade. Parece que está com a mesma idade. Aí fizeram um bolo para ele, que ele gosta muito de feijoada. O bolo era de feijoada. Que o bolo só tinha a capa, mas atrás era a panela de feijoada. Foi o aniversário do Chiande. Achei fantástico. Se alguém quiser copiar a ideia, você vai ser bem sucedido, porque é muito legal. Eu gostei muito dessa ideia.
Diga-se de passagem, eu gosto demais de feijoada. Deixa para lá. Vamos aqui. Estamos no período do bacalhau. Feijoada, deixa depois. Mas, quando eu via aquele presépio, eu ficava maravilhado. E eu via os pastores, os animaizinhos, porque é uma estrebaria, é a coxia. É a coxia. É onde os animais, é o estábulo, onde os animais ficam, se alimentam, repousam. Era a garagem do povo daquela época. Era a garagem das hospedarias. Era a garagem das estalagens. Naquela época, ninguém tinha ainda o carro. Então, quando o pessoal chegava em Belém para fazer o recenseamento, como foi ordenado por César, o povo trazia junto seus animais de carga, de tração, alguns para a locomoção. E a garagem era o estábulo, a coxia, a estrebaria. E eu sempre via a estrebaria, os animais e os pastores nesses presépios, né? A gente sempre vê os pastores, mas a gente sempre vê também aqueles que a gente tem o costume de chamar de reis magos. Reis magos. Que eu sempre esqueço do nome de um. Baltazar, é Melchior, né? E o outro é o Gaspar. Gaspar. Três reis magos. Eles foram atraídos por uma estrela. Eles foram deslocados da sua terra para Jerusalém por causa de uma estrela. E eu gostaria que nós fôssemos lá agora. Vamos verificar que a profecia de Balaão, a profecia de Isaías a respeito de uma luz, de um brilho celestial, de fato se cumpriu. Veja comigo, Mateus capítulo 2. A visita dos magos. Não está escrito reis magos. Está escrito magos. Então leia comigo, acompanhando com os seus olhos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. O profeta Miqueias diz o que está escrito no versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, veja isso, secretamente, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro,
incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara pelos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a sua vida, contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Só até aqui. Meus irmãos, é muito interessante observar algumas coisas aqui. Esses grupos de pessoas que se manifestam aqui nesse período aqui. Em primeiro lugar, uma coisa é interessante, por isso que eu falei do presépio. Os magos não estão no presépio. Os magos não foram à estrebaria. Os magos não estavam no dia do nascimento de Jesus. O anúncio foi dado aos pastores que estavam no campo. Aquela miríade de anjos que desceu, cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem ele quer bem. Essa multidão de anjos que desceu se manifestou a pastores, não aos magos. A estrela apontou no céu, muito provavelmente no dia do nascimento de Jesus, como está profetizado por Balaão. A estrela de Jacó, a estrela que era o anúncio daquele que com cetro, isso significa aquele que seria o rei é que tem o cetro nas mãos, o anúncio seria manifesto nos céus, através daquela estrela. Então, no dia do nascimento de Jesus, é muito possível, é muito provável que aquela estrela apontou no céu. É muito provável que isso tenha acontecido naquele dia. Mas os magos não apareceram no mesmo dia. Até porque, se eles eram babilonos, como muitos especulam que sejam, como eles eram da Babilônia, o caminho era longo. A distância que deveriam percorrer, ela poderia durar, em média, entre 1 ano, de 6 meses a 1 ano. Entre 6 meses a 1 ano de viagem. Então, é muito importante isso. Os magos, eu não fico muito preocupado com isso. É necessário que você saiba disso, entenda isso. Mas não tem problema os magos aparecerem lá no presépio. Mas isso não está certo. Não aconteceu isso. Quem estava na estrebaria,
quem foi até o lugar onde Jesus foi envolvido e foi colocado numa manjedoura foram os pastores noturnos que estavam fazendo as suas vigílias noturnas para cuidar dos seus rebanhos. Era do povo de Deus, eram judeus. Foram os que primeiro ouviram a respeito do nascimento de Jesus. Esses foram os pastores. Mas esses homens viram a estrela porque eram astrônomos, observadores dos astros, eram estudiosos, eram sábios, eram homens que tinham certo entendimento e certo conhecimento. E por que eles vêm até Jerusalém? Por que eles falam a respeito do rei dos judeus? Por que eles falam a respeito do rei dos judeus para Herodes? Como eles sabem disso? Como obtiveram essa informação? Por ser muito provável que algum profeta tenha morado, habitado nas regiões de onde eles vieram. Por isso, uma tendência de se pensar que eles vieram da Babilônia. Esses homens tinham os escritos dos profetas, porque algum profeta deixou, e a possibilidade de ser Daniel, o profeta Daniel, é muito grande. Daniel tinha alguns compilados da lei dos profetas, então Daniel sabia as informações a respeito de Jesus. Ele sabia daquela informação de Balaão. Ele sabia daquele anúncio que Balaão declarou, que uma estrela brilharia e haveria um cetro naquele dia. Um cetro significa um rei seria levantado. Isso é maravilhoso. Esses homens tinham essa informação. Só que daí para frente, eles já não tinham mais nenhuma informação. Eles só sabiam que uma estrela brilharia. Eram estudiosos. Viam as movimentações dos astros. Observavam todas as estrelas. Sabiam, contavam todas elas. Eram observadores das estrelas. Eram estudiosos. E, de repente, uma estrela surge. E essa é muito diferente. Ela brilha com intensidade. Mas preste bem atenção. Essa estrela não brilha igual aqueles cartões que você recebia de Natal. Você lembra quando você recebia cartão de Natal? Alguém aqui já recebeu cartão de Natal? Levante a mão aí. Você acabou de se acusar na idade. Não sei se você sabe disso, né? Porque quem hoje em dia manda cartão de Natal? Aliás, eu recebi no WhatsApp R$100. Você recebeu também? De presente. Aqui, gente, ó, para ninguém dizer que eu não dei nada, estou dando R$100 para todo mundo aí de presente. É virtual, mas o que vale é a intenção. Você recebeu isso também? Você acredita que me mandaram para mim? Me mandaram. Isso é uma cara de pau sem precedente. Quase que eu falei, rapaz, isso é cara de pau. E o pastor Fernando recebeu uma ceia. Alguém foi além. Falou, gente, ó, tá aí, ó, a ceia de Natal para vocês. O que vale é a intenção, então a ceia é virtual. Botou a mesa lá de uma ceia e mandou para o pastor Fernando. Olha, a inovação, as inovações estão ficando cada vez maiores. Mas, se você recebeu um cartão de Natal, você viu uma estrela. Você viu uma estrela brilhando em cima de uma manjedoura. Não. O que os magos viram não foi uma estrela brilhando em cima da manjedoura. A estrela brilhou em cima de uma casa. Porque, não sei se você sabe, não dá para criar o filho dentro de uma coxia. Não dá para criar uma criança dentro de uma estrebaria. Ah, vou criar os meus filhos aqui junto dos cavalos. Daqui a pouco o garoto está relinchando, imitando a galinha e os bodes que estão ali, provavelmente no meio também. Veja aqui o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. Deixa eu verificar aqui. Versículo 11. O que está escrito no versículo 11? 2:11. Entrando na estrebaria? Na casa. José não ficou. Ele era um homem, era trabalhador, era carpinteiro. Ele não permitiria que sua esposa permanecesse numa coxia.
Aquela ocasião foi urgente, porque a criança nasceu, estava para nascer, e não tinha lugares na hospedaria para que o Filho de Deus nascesse. Mas eles não ficaram lá, eles não permaneceram lá, eles não moraram dentro da estrebaria. Então, é imprescindível que você entenda isso. Aqueles cartões de Natal que brilhavam aquela estrela em cima da estrebaria, eles estão relativamente certos. Porque, na verdade, aquele brilho celestial foi visto pelos pastores no campo, provavelmente muito próximo à estrebaria onde nasceu Jesus, mas foi no campo. Não foi em cima da estrebaria. Não foi em cima do lugar onde ele nasceu. Ela apontou para lá. Mas não era também aquela estrela que, já viu? A estrela vem do céu até o chão. Faz uma cruz, né? E aquele brilho no meio. Parece que a estrela está na terra, né? No cartão de Natal. Mas não. Se fosse assim, se essa estrela brilhasse igual o cartão de Natal, como se fosse um holofote, né? Porque no cartão de Natal parece um holofote. Se brilhasse assim, você acha que Maria teria paz? A mulher acabou de dar a luz. Alguém que acabou de dar a luz está a fim de receber visita? Tá? Principalmente se teve dores de parto, como Maria teve. Não tinha cesariana naquela época, não sei se você sabe disso. Você acha que ela ia ficar ali? E Deus, sabendo disso, ia colocar um holofote lá no presépio, que era uma estrela, para brilhar. Você acha que as pessoas não viriam? Meu Deus, que luz é essa? Vamos lá ver. E entrar todo mundo, gente. Nem todos estavam olhando para cima. Nem todos estavam observando a luz. Nem todos estavam dando atenção para a palavra de Deus. Na verdade, foram só esses magos. 3 magos, né? Baltazar, Melquior e Gaspar. Onde está escrito isso? Também não está, não. Não está escrito nem que são 3. A tendência de se pensar que são 3 é por causa dos presentes. Ouro, incenso e mirra foram apresentados ao bebê. Foram oferecidos ao recém-nascido. Ou melhor, não era recém-nascido. Não era. Você percebeu que Herodes pediu com precisão e de modo secreto? Ele primeiro chamou os escribas e os fariseus. Me digam onde ele vai nascer. E eles disseram, a palavra de Deus diz em Belém. Por isso está escrito em Miqueias, Belém, não és de modo algum a menor. De ti sairá o rei que há de apacentar. E apesar de Belém ser uma cidade bem pequena, era dali que sairia o rei. Era dali que sairia o rei. Jesus não veio para os palácios. Jesus não veio para sentar num trono humano. Jesus não veio para ser servido. Jesus veio servir o mundo com a sua própria vida. Ele não era um rei como os reis dessa terra. Ele era um rei, ele é o rei da glória, ele tem anjos o adorando ininterruptamente na eternidade, mas ele não veio como os reis da terra. Herodes ficou completamente desestabilizado. Quando ele ouviu daqueles homens, cadê o menino? Viemos adorá-lo. Por que eles vão a Jerusalém? Porque é lá que está o templo. É lá que está a casa de oração, o lugar de culto. Então eles foram para o lugar que era o mais provável. Mas você percebeu uma coisa? A estrela parou de brilhar por um tempo. Me parece que está tudo dentro de um propósito, tudo dentro de uma agenda, tudo está no plano de Deus e nada fugiu do plano de Deus. A estrela parou de brilhar. Quando eles chegam a Jerusalém, não há imagens de estrela. Eles perguntam, bebê, onde está?
Eles não sabem mais onde está. Mas, quando eles falam para Herodes, e Herodes chama secretamente eles, veja que atitude sorrateira. Esse homem é um homem ambicioso. E a sua ambição é tão grande que ele é capaz de matar até seus próprios entes queridos para não ter concorrente algum. Quando ele ouve que um rei nasceu, ele só consegue pensar: preciso exterminar esse concorrente. Ninguém pode concorrer comigo. Eu sou o único aqui e não tem espaço para mais ninguém. A gente olha para Herodes e pensa assim: o que eu tenho a ver com isso? Meus irmãos, se você parar para pensar, quase todos os dias, apesar de nós não matarmos e nós não promovermos um genocídio, uma chacina, uma carnificina, como esse homem promoveu, matando todas as crianças de Jerusalém, de Belém e dos arredores, de 2 anos para baixo, apesar de não fazer isso, na maioria das vezes a gente acorda e a gente pensa: eu sou o dono da minha vida. Hoje eu vou dar um jeito. Hoje eu vou resolver. Hoje eu vou fazer. Será por minha conta. Eu decido, eu faço, eu atuo. Eu resolvo. Eu. E a pergunta que fica é: você pode fazer alguma coisa sem Jesus? Sem Ele, você levantaria da cama? Sem Ele, seus batimentos cardíacos continuariam operando nas vigílias da noite, onde sua consciência saiu e você repousou, mas os olhos dele estavam o tempo todo sobre você? Você pode alguma coisa sem Ele? Quase todos os dias, muitas vezes, ao longo do dia, nós pensamos que nós resolvemos, nós fazemos. Não são atitudes diferentes das atitudes de Herodes. Herodes era o único, exclusivo, e ele não queria ninguém que pudesse intrometer-se na vida dele, intrometer-se no seu governo. Ele não queria baixar de nível social. Se há um concorrente e ele é um rei, significa que Herodes vai ter que ser colocado para baixo, porque Herodes não era da descendência genuína de Davi. Então Herodes teria que ser colocado em segundo plano. Você gosta de ser colocado em segundo plano? Só que a palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que significa isso? O que Cristo está falando para nós é: coloque-se em segundo lugar. Eu tenho que ser o primeiro. O eu sou tem que ser o primeiro, e não o eu sou. Mas o eu sou. O eu sou. Herodes não queria concorrentes. E esses outros homens aqui? E esses escribas e fariseus, escribas do povo e sacerdotes, principais sacerdotes que foram convocados, porque eram conhecedores da palavra de Deus, da lei e dos profetas. E esses homens? Completamente indiferentes. Sabiam onde Jesus nasceria. Ouviram que os magos disseram: o rei nasceu. Sabiam que era em Belém, mas não fizeram a menor questão de saírem do lugar para adorar o rei. Eles pensaram: apesar de ter a palavra de Deus dizendo Belém é a cidade onde nascerá o rei, por que eu vou sair da zona sul para me despencar lá para a Baixada de Belém? Eu estou em Jerusalém.
Eu estou na Zona Sul. Eu estou no centro do povo, no centro do governo, no centro do culto religioso. Eu estou aqui, eu sou sacerdote, eu sou escriba, eu tenho autoridade, eu tenho fama, eu tenho minha posição aqui. Eu vou me despencar daqui da Zona Sul para a Baixada de Belém para ver um neném que nasceu aí. Eu nem sei se ele é Jesus mesmo. Eu não. Eu quero manter aqui meu padrão. As características são bem parecidas de Herodes com esses homens. São completamente alheios. Estão completamente surdos. Seus olhos estão na terra. Você lembra quando Pedro diz para Jesus que Jesus não poderia ser crucificado? De modo algum Jesus seria crucificado. Você lembra qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Arreda Satanás. Ou seja, Satanás vai para trás de mim, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Das coisas dos homens. Em outras traduções diz, cogitas das coisas da terra. Cogitas das coisas deste mundo. Só fica pensando nesse plano. Só a sua mente está presa a seus negócios, seus feitos, suas realizações, suas conquistas, seu poder aquisitivo, seus investimentos, suas propriedades, suas contas bancárias. Meus negócios. Era isso que o povo de Deus pensou quando Jesus nasceu. Não quiseram nem saber a respeito dele. Só que aparecem esses homens, é para humilhar o povo de Deus, sabia? Eu entendo que isso é para mim uma palavra de humilhação. É de humilhação, porque eu sabendo quem ele é, eu não o adorar da maneira que ele deve ser adorado. E aí vem homens lá da Babilônia, pagãos, provavelmente adoradores de muitos deuses, mas que conheciam o Deus de Daniel, sabiam das palavras dele. Esses homens ensinam como se deve viver com Jesus, o que se deve fazer com Jesus, como se deve fazer e proceder com o Filho de Deus. Eles ensinam para a gente. E eles não são do povo de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Meus irmãos, muitas vezes esses somos nós. A gente esquece de Jesus. Talvez nesse período agora de Natal, você sequer abriu a palavra de Deus para fazer uma leitura. Você sequer particularmente, pessoalmente, dobrou-se e disse, Senhor, como pudeste vir para esse mundo, assumir a mesma forma que eu tenho. O Criador se fazendo criatura para salvar criaturas defeituosas, pecadoras, maliciosas e malignas como nós. Você fez isso? Você não precisa responder, não. Esses homens, eles não cogitam das coisas da terra. Herodes só cogita nas suas posses, no seu governo e em aniquilar qualquer concorrente. Os escribas e fariseus, os homens do templo, os sacerdotes, os homens do sinédrio, os religiosos não estão nem aí para descer das suas esferas sociais, já alcançaram grande classe social. Agora eu estou numa igreja da Zona Sul, o que eu vou fazer numa igreja lá de Gramacho? O que eu vou fazer numa igreja lá eu conheço um lugar chamado Imbira, sabe? Lá para dentro de Raiz da Serra, quase chegando no morro, lá na... O que eu vou fazer num lugar desse? Eu quero me manter aqui no centro. Eu quero ficar aqui, onde tem a glória. Eu não vou sair daqui. Vou ficar por aqui. E a adoração deles era vazia. Não tinha nada. Agora tinham alguns homens que fizeram uma viagem de aproximadamente 1 ano. Porque viram uma estrela brilhando no céu. Seguiram aquela estrela.
Quando saíram da presença de Herodes, a estrela brilhou de novo e apontou exatamente aonde estava Jesus. Só que não era a estrebaria, era a casa. Era onde estava Jesus. Então, os céus que declaram que Jesus estava na estrebaria, também declararam para os pagãos, Jesus está lá naquela casa. Então, Deus está sempre apontando para onde está Jesus. Deus, o Espírito de Deus está sempre na sua vida, dizendo, ó, Jesus está lá. Jesus está aí, ó. Jesus está aqui. Jesus está na palavra. E você tem ouvido a voz dele. Na carta ao Apocalipse está escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para as 7 igrejas está escrito a mesma palavra. Jesus está dizendo a mesma coisa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido a voz dele? Todos os dias. Como Simeão, lá no Evangelho de Lucas. Simeão ouviu. Ele estava em casa, era um idoso, bem velhinho. Já estava à beira da morte. Mas ele ouviu o Espírito Santo dizendo, olha, ele está lá na minha casa. Ele chegou para ser circuncidado. É o cetro. É a estrela de Jacó. É a raiz de Davi. O Salvador está lá. O que Simeão faz? Imediatamente se levanta e vai até o templo. Chegando ao templo, ele pega Jesus e diz, podes me despedir em paz. Os meus olhos já viram a tua salvação. Meu Deus, quem guiou Simeão até o templo? O Espírito Santo. Quem envolveu Maria? O Espírito Santo. Quem envolveu Isabel? O Espírito Santo. O mover do Espírito Santo continuamente. Você tem ouvido a voz dele? Tem parado para dar ouvidos à voz dele? Porque esses homens aqui pararam para ouvir a voz dele. Eles foram lá na Bíblia e ouviram a voz dele. E a voz dele dizia, uma estrela brilhará no céu. Uma estrela de Jacó brilhará no céu para anunciar que alguém tem o cetro nas mãos. O rei nascerá. Uma estrela anunciará. Sabe o que é o mais lindo? Enquanto Herodes está olhando para baixo, olhando para a terra, olhando para os homens, enquanto os sacerdotes e os homens da igreja estão olhando para baixo, olhando para os homens, tem alguns outros homens que nem são do povo de Deus, mas estão com o temor de Deus no coração. Esses homens estão olhando para cima, para o alto. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Do alto. O apóstolo Paulo diz para a igreja em Colossenses, olhai para as coisas lá de cima. Buscai as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Meus irmãos, esse Natal, as celebrações natalinas, não tem nada a ver com o anúncio do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, ele vem nos mostrar a simplicidade da manifestação do Filho de Deus. Ele veio nascer numa família tão pobre, tão simples, que eles não tinham nem condições de oferecer algo melhor. Ofereceram 2 pombinhas no dia da apresentação da circuncisão de Jesus. Mas Maria estava olhando para o alto. Os magos, os sábios, estavam olhando para cima. Por isso viram a grande luz. Para onde você está olhando? Será que você está vivendo uma vida de avestruz? Você está tão preso nas coisas dessa terra? O diabo, ele quer exatamente isso. Fica pensando nas coisas da terra. Fique preso nas coisas desse mundo. Preocupe-se em ganhar. Preocupe-se com suas posses. Preocupe-se com a sua classe social. Preocupe-se com seus investimentos. Preocupe-se em parecer ser alguma coisa. Enquanto Jesus quer que você seja alguma coisa. Seja filho de Deus. A preocupação de Jesus não é com sua classe social. A preocupação de Jesus é se você subirá ou não. Continue olhando para cima. Continue olhando para o alto. Eleve seus olhos.
Os homens se alegraram, eles viram a estrela, eles falaram com grande e intenso júbilo. Eles viram a luz, apontando para Jesus. Celebremos o Cordeiro. Faça a sua adoração fluir. Faça a sua adoração fluir. Continue adorando. Faça como eles fizeram. Viemos aqui para adorar o Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus.